Olá, tudo bem? Eu sou Fábio de Renzo, da Novembro 4, e esse é o nosso podcast Comunicação Interna Sem Fronteiras. Podcast que a gente fala sobre comunicação interna, recursos humanos, liderança e cultura organizacional. Hoje a gente tem mais uma convidada especial, a Vivian Machado. E antes disso eu queria lembrar alguns recadinhos importantes. Se você que está acompanhando nosso trabalho, curte esse material, comente aqui, faça suas referências, indique para os seus colegas, acione o sininho do YouTube, que vai ser bem importante para a gente, como é que a gente pode melhorar esse canal de comunicação com você, tá bom? E antes de falar com a Vivi, eu queria lembrar sempre de 3 parceiros que estão nos apoiando nesse projeto, né, do podcast. Primeiro é a Progic, né? A Progic é uma empresa que ajuda outras empresas a conectar 100% dos seus colaboradores. A gente vai falar muito isso com a Vivia hoje, né? Então eles trabalham sobre uma plataforma de comunicação multicanal, com a TV corporativa, com o aplicativo, com a newsletter. Eles tem mais de 650 empresas que eles atendem, com a Michelin, Balduco, Renault, e está presente em mais de 35 países. Então, por favor, acompanhe nosso vídeo que a gente fala um pouco sobre a Progic. Vivemos em um mundo de novas conexões. A informação antes privilegiada, agora exposta, ao alcance dos olhos, na palma da mão. A comunicação nas organizações antes hierárquica, controlável, agora em rede, veloz e indomável. Esse é o novo mundo da comunicação corporativa. Agora, imagine uma guinada. Vamos supor que você seja capaz de criar uma história que toque sua empresa. Que cada colaborador compreenda o propósito de estar ali, dos valores que os unem. E vamos supor que você abra espaço para que as vozes individuais se juntem e que essa narrativa conecte pessoas, traga harmonia, senso de comunidade e pertencimento. A nova comunicação, influenciada, estrategicamente direcionada para o crescimento comum. E, finalmente, você consegue medir, avaliar e impulsionar para novos resultados. Aqui é onde você está hoje. Conte com a Progic. Obrigado, Progic. Eu também quero agradecer a Sotile de Renzo, que é uma clínica estética em Santo André, que eles atendem serviço de depilação, massagem relaxante, massagem modeladora, limpeza de pele. Vivi, depois você vai ganhar um brinde para você poder usar o material, né, o serviço da Sotile. Tem aqui um QR Code para que você saiba mais informações também. E a Sinter é uma parceira nossa também, que ela é uma das maiores empresas de terceirização do Brasil. Ela é especial no desenvolvimento de sabonetes e cosméticos. Atende até 30 anos no mercado, atende empresas como a Natura, Boticário, Ontex, Jequiti, Johnson & Johnson. E além disso, eles têm a marca própria, como por exemplo a Farnese, a Chloe e a Gypsy. Então, muito obrigado, Sinter, muito obrigado, Sotile, e muito obrigado, Progic. Olá, Vivian, tudo bem? Oi, Fábio, tudo bem? Prazer enorme estar aqui com você. Eu que agradeço, a gente já tinha conversado na época da pandemia, né? Várias conversas a gente fez lá nas lives, hoje presencial. E eu queria começar com uma pergunta um pouco diferente, que é assim, hoje o Gustavo tem quantos anos? Gustavo fez 9 anos. 9 anos, Gustavo é o filho da Vivian. O Gustavo, quando pergunta para a mamãe e fala assim, mamãe, o que você faz no dia a dia? O que te move? Qual o trabalho que você faz? Você fica às vezes o dia todo fora, às vezes em reuniões, né? Presencial, online, enfim. O que a Vivian, o que a mamãe do Gustavo faz? Ah, Fábio, essa é ótima. Essa pergunta é maravilhosa. Começar com ela é muito boa. Porque Gustavo tem 9 anos e ele é praticamente um adolescente. Ele se diz adolescente, né? E aí o incômodo dele é justamente isso, né? Por que eu passo tanto tempo de frente para o computador? Eu acho que esse é um desafio, né? Uma resposta que a gente tem que dar para os nossos filhos. E aí eu tenho dividido muito com ele, falado um pouco do papel que eu tenho dentro das companhias, né? E desde muito cedinho. E aí ele sempre fala para todo mundo assim, com muito orgulho, a mamãe trabalha com comunicação, mas ela trabalha muito. Então, assim, tem uma crítica embutida. Tem. Mas o superlativo do trabalhar muito, né? Exatamente. Mas ele tem bastante orgulho e, inclusive, ele diz que ele fala, mamãe, eu me pareço muito com você, porque eu falo pra caramba.
Então, acho que é bom, né? Acho que é bom. Na cabecinha dele isso é muito bom. O primeiro que você trabalha bastante e que você fala bastante. E que eu falo bastante. Isso. Outro dia o João, né, meu filho, perguntou, eu falei que o papai conversava com as pessoas. Isso. Aí quando eu chego em casa todo dia, papai, você conversou bastante hoje? Falei, conversei, bastante. Filho. Bastante. Sim, sem dúvida. Eu queria, assim, a Vivian, a gente tem uma história já de comunicação interna, a gente já conversou, né, ela tem uma história bem legal das empresas que ela atuou, que ela atua, enfim. Eu queria te perguntar um pouco, até uma pergunta que talvez eu não tenha feito. Como é que chegou a comunicação interna na sua história, assim? Você sempre foi de comunicação, a sua formação, como é que é a sua experiência lá atrás, né? Como é que chegou a comunicação interna? Ótima pergunta, Fábio. É curiosíssimo, né? O início da minha vida foi bem diferente da comunicação. Quer dizer, tem um pouco de conexão, mas eu comecei a minha primeira faculdade, eu decidi fazer faculdade há muitos anos atrás, né, gente? Não vou nem revelar aqui a idade, melhor não. Mas eu comecei muito inspirada pelos meus pais, porque eram professores, principalmente a minha mãe, né, que alfabetizava crianças. Nossa. Então é um papel super nobre. Eu tomei a decisão de fazer uma faculdade de Geografia e Meio Ambiente. Curiosíssimo, né? Porque não tem diretamente a ver com comunicação, com o que eu faço hoje em dia. Mas a sua mãe dava aula do quê? A minha mãe, ela alfabetizava as crianças. Então, ela e seu cuidava pai? dos pequenininhos. E meu pai sempre foi muito, muito ligado à matemática. Matemática, física. Tua história de geografia... E a minha história de geografia surgiu do meio desses dois, né? Porque eu tinha essa vontade de ensinar, eu gostava de ensinar. E particularmente, eu gostava muito do ambiente da universidade, né? Do quanto a gente aprendia, do que a gente falava na época e tudo mais. Então, foi uma inspiração muito forte. E eu tive também um marco importante nessa época, porque a gente teve um professor muito bom em uma matéria específica. E eu acho que isso também me levou a me apaixonar por essas questões de geografia, né? Sempre tem essa influência, né? Tem tanto o lado mais ambiental quanto o lado político também naquela época. Então foi assim, o começo da minha vida foi assim. Bom, e aí por um tempo terminei a universidade, terminei a faculdade, e quando eu olhei assim para a história, né, da minha vida até ali e tudo mais, eu entendi, puxa, eu sentia uma atração muito grande pelo mundo corporativo. Eu entendi que a universidade tinha sido muito bacana, mas não me completava totalmente no final dessa história, né? E aí eu tomei a decisão de fazer algumas conversas com outras pessoas de outras áreas e acabei me apaixonando pela ideia de trabalhar com marketing. E aí iniciei a minha outra faculdade. Terminei a geografia e decidi recomeçar com marketing, porque eu entendia que existia mais espaço para eu trabalhar e que tinha muita conexão com o que eu queria fazer, que era justamente um pouco disso, de conversar com as pessoas, de entregar coisas bacanas para as pessoas. Então foi assim que surgiu a minha paixão aí pela comunicação, que começou no marketing, né? E aí trabalhei com endomarketing, trabalhei em empresas de serviços e tudo mais, então fui me apaixonando cada vez mais por essa história. Até o momento que eu fui convidada a ser coordenadora de comunicação interna, né? Hoje a gente chama de comunicação com colaborador, a gente chama de várias coisas, mas no fundo era isso. No fundo eu tinha que fazer a informação rodar por dentro das companhias e até capacitar as pessoas para que pudessem atender os clientes, porque também tinha uma parte de comunicação transacional, né? Perfeito. Como o produto funciona, como é que a gente se comporta ali, né? Como uma pessoa que está ali incentivando esse... Eu posso cortar aqui? Não, pode continuar. Não, pode continuar. Pode? Então tá bom. Então, assim, eu tinha esse papel de fazer chegar a informação lá na ponta, né? No caso do varejo, por exemplo, né? Depois de ter trabalhado na empresa de serviços, eu fui para o varejo, me apaixonei pelo varejo. E aí, o início dessa história era muito mais sobre eu contar sobre as features
dos produtos do que propriamente falar sobre comunicação. Entendi. Mas isso também era um pedaço de comunicação importante, né? Contar para os vendedores da loja, por exemplo, como é que eles tinham que fazer para fechar uma venda. Sim, tem tudo a ver com comunicação. E assim, eu me lembro um pouco de que eu já conversei com você, a sua história, as suas empresas normalmente são de empresas muito grandes, né? Sim. Normalmente você tem muitos colaboradores aí debaixo disso, né? Sim. E como é que é, assim, para você, assim, por exemplo, eu trabalhei em montadora que tinha 4.000 pessoas, 5.000, depois fui trabalhar em outra que tinha 5.000, quando cheguei na TAM fiquei assustado, tinha 45.000 funcionários, quer dizer, nas empresas que você trabalhou tinha quantas, assim, em média? Eu passei por algumas, né? Eu acho que assim, o Ponto Frio, na época, tinha mais ou menos 20.000 colaboradores, se não me falha a memória. Depois do Ponto Frio, eu fui para o Grupo Pão de Açúcar, naquele momento que havia acontecido a fusão entre Casas Bahia e Ponto Frio, né? Então, foi um momento muito especial, diga-se de passagem, porque a gente viveu duas culturas muito diferentes ao mesmo tempo, né? Um lado super processual do Ponto Frio e um outro lado muito relacional que vinha das Casas Bahia. Então, isso para mim foi uma riqueza de conteúdo, logo de cara, maravilhosa. E aí a gente foi para o Grupo Pão de Açúcar. O Grupo Pão de Açúcar, na época, se não me falha a memória também, a gente tinha alguma coisa em torno de 30.000 colaboradores. Nossa. Na época, né? Então, e daí para frente também, aí eu fui para a ReHap Brinquedos. A ReHap Brinquedos, aliás, curiosamente, eu falo que era maravilhosa porque eu tinha acabado de ter meu filho, então eu recebia o meu salário e devolvia completamente para a empresa. Com brinquedos. Né, gente? Porque com brinquedo. É uma delícia, é fascinante, é um mundo fascinante. Mas na ReHap a gente já tinha 4.000 colaboradores também. Não é nada, nenhum número pequenininho, né? Nunca, Nenhum. E depois o Grupo Carrefour, que na época que eu fui para lá, a gente tinha alguma coisa em torno de 76.000 colaboradores. Nossa. E com a fusão depois, mais para frente do Big, eu já não estava lá, mas chegamos a mais de 150.000 colaboradores. Então, foram números sempre muito expressivos, né? E o grande desafio da gente fazer chegar a informação em toda essa gente. Então, é isso que é a pergunta, né? Porque, por exemplo, quando eu queria te perguntar isso, é que você já vende muita gente junta, né? Então, o seu mindset já é sempre assim. Porque eu venho, apesar de ter trabalhado, a Ford já tinha muita gente, mas ainda você tinha entre aspas, um certo controle, porque você tem a fábrica, né? Então assim, é muita gente, mas você tem os focal points. Quando eu vou para a TAM, me assusto, porque 40.000 as pessoas dispersas, literalmente. Sim. Como é que é isso? E aí a gente tem que repensar a comunicação interna, né? Porque não é aquela comunicação, até você falou um pouco no início, não é só a comunicação da comunicação, né? Como é que é esse olhar para quem está trabalhando, para quem eventualmente está nos acompanhando de comunicação interna? Quando você chega numa empresa com esse tamanho, né? Não é só o e-mail, porque o e-mail, por mais que seja um melhor meio de comunicação, por exemplo, já não faz mais sentido, né? O quadro de aviso, a televisão. Como é que é isso, Vivian, para você? Olha, Fábio, esse é um grande desafio e eu acho que ele nunca tem fim, né? Porque a gente vai se transformando a cada ano, a cada minuto, dependendo de onde a gente esteja, como a gente trabalha. Particularmente, eu tenho um olhar para isso que é o seguinte: a gente não pode estar parado nunca, né? A gente precisa estar sempre olhando para as tendências, entendendo muito o que está se transformando rapidamente e pegar um pouco dessa onda, né? Surfar um pouco nessas ondas. Todas essas ferramentas que você citou, elas são super bacanas e para algumas pessoas, para algumas empresas, isso ainda funciona. Isso também é muito importante a gente falar, viu, gente? Isso. Quando a gente está falando de ferramentas de comunicação, não necessariamente elas precisam ser iguais, né? A gente tem o desafio de entender a estrutura daquela companhia, entender como as pessoas se comportam, como as coisas se comportam, quais são as mensagens que tem por ali, a narrativa que vem já própria da companhia, e aí sim a gente ajustar os canais. Né? Acho que é extremamente importante a gente entender em que momento a empresa está, né? Numa matriz de maturidade, a gente observar em que momento a empresa está e entender que tipos de canais fazem sentido para aquele momento. Se você, por exemplo, tem uma empresa super pequenininha e um pouco mais tradicional, talvez o e-mail seja realmente a melhor maneira de você fazer chegar
a comunicação para as pessoas. Já quando você tem uma empresa de 150 mil colaboradores, gigantesca, o desafio é muito diferente. Perfeito. O desafio é a gente olhar para esses públicos, segmentar esses públicos. Não dá para ser pasteurizado, não dá para ser um e-mail direto e achar que a gente ali dentro está dando conta de todo o repertório da comunicação que a gente precisa fazer chegar. Então, para mim, um dos caminhos é justamente fazer esse olhar separado, entender o tamanho da empresa, identificar quais são as oportunidades que a gente tem e aí sim a gente trabalhar nos conteúdos que vão para essas pessoas, para esses segmentos. Né? Eu gosto muito dessa frase que você diz de entender a maturidade da empresa, porque, e aí talvez uma das coisas que eu aprendi ao longo da vida, né? Às vezes o mesmo jeito de comunicar uma empresa não funciona na outra, não é pela ferramenta, não é pelo e-mail, não é pelo WhatsApp, não é pelo aplicativo. É para que e a maturidade não é julgar se é certo ou errado, são maturidades, claro. Como a gente vai vivendo na vida, né? Eu acho que isso é muito legal. E aí, se me permite, acho que essa é uma boa dica para o comunicador, né? Entenda isso, faça o mapeamento. E aqui a gente não está falando exatamente do meio de comunicação, está falando da maturidade da empresa. Porque, inclusive, você também falou uma coisa aqui no caminho que eu achei interessante, que é olhar as tendências e olhar o mercado. Mas também, se a empresa não está madura para ter isso... Perfeito. Acho que esse é um cuidado. Mas eu fico frustrado porque quero fazer uma rede social corporativa e a empresa está no e-mail. Pode ser que eu tenho que ter um processo de transformação, sim, né? Sim. Então, eu acho que é muito legal isso que você fala. Quer dizer, olhar para a tendência, óbvio, olhar para o mercado, olhar para... Por exemplo, a gente falou aqui da Progic, né, do aplicativo, da televisão e de outros mais que tem aí vários outros. E olhar para a maturidade da minha empresa, né? E aí é um pouco do exercício nosso, não é? Demais, demais. É um baita exercício para a gente. E, inclusive, eu gosto de dizer também que quanto mais complexo, acho que mais a gente se obriga a ser criativo também. É verdade. Porque a gente precisa, independente do ambiente, aí nesse caso, independente do ambiente, olhando para a maturidade da empresa, do quanto a gente está pronto para avançar mais um passo, é importante que a gente seja muito criativo. Não dá para ser mais do mesmo, senão a gente não precisa estar lá. É verdade. Né? Então, a gente tem que provocar, a gente precisa mexer um pouquinho essa história, né? Esse balaio de tantas informações, mas a gente precisa mexer para justamente fazer com que a gente cresça a comunicação dentro da companhia. Quando eu falo crescer a comunicação, é isso, é desenvolver essa comunicação. Isso. Eu uso, perfeito, eu uso o termo cultura de comunicação. A gente precisa criar uma cultura de comunicação. E aí tem outra coisa, né? Ao mesmo tempo, eu acho que talvez o maior desafio que a gente vive hoje nas organizações é como é que eu tenho a atenção desse cara, né? Porque você tem, assim, eu acho que até, de verdade, é até insano, porque, assim, eu me lembro, eu trabalhava na Ford, o nosso concorrente, entre aspas, era o jornal do sindicato. E eu ficava frustrado, sabe por quê? Porque o sindicato tinha um processo muito bem organizado, e a gente ia ter uma assembleia hoje, por exemplo, hoje, 5 horas da tarde, amanhã, 7 horas da manhã, já tinha um jornal impresso entregue pelo sindicato. Eu ficava doido com isso, no sentido da comunicação, porque eu não conseguia, não era uma, né, a gente não é uma agência, tá? Beleza. Então mas era um concorrente, entre aspas, tal. Hoje a gente tem uma concorrência totalmente desleal, Sim. Nesse sentido, que são as redes sociais, o celular na mão. Outra coisa que eu sempre comento, né, Vivi? A galera faz vídeos... Piada virou um vídeo com produção, com iluminação, com som. Super. Então, as pessoas estão completamente assim bombardeadas de informação e a pergunta que sempre me fazem nas empresas eu te falo, né? Te passo. Eu não respondi ainda, preciso que você me ajude a responder. Vamos lá. Como é que a gente pega a atenção desse cara, né? Como é que a gente, enfim, nesse monte de informação que está circulando, como é que o cara se interessa pelos nossos comunicados? Olha, Fábio, acho que a gente tem alguns desafios, né? Aí muitos desafios. Em primeiro lugar, eu acho que a gente precisa, de certa maneira, ser um pouco mais atraente mesmo e trazer algumas coisas diferentes. O que não é muito fácil nesse momento, porque afinal de contas, como você acabou de falar, a gente está falando de pessoas que estão, eu não gosto muito de falar essa palavra demais, mas assim, empoderadas pelo seu próprio celular. Sim, né? Então, a escolha dele, né? A escolha dele. Né? O tempo que você para
para ver um post, por exemplo, é mínimo, né? E as gerações mais novas, mais ainda. A gente sabe que a gente tem filho. Sim. É assim o tempo todo, Sim, né? sim. Então, a gente tem esse desafio de realmente reter um pouco de atenção, minimamente. Mas, por outro lado, eu costumo usar uma ferramenta que é muito, muito interessante, que é justamente a mensuração, pesquisar. Perfeito. Antes de tudo. Não estou dizendo que a gente vai derrubar a história do vídeo e tudo mais. Isso já é realidade. A gente não vai brigar contra isso. Não tem como. Eu acho que o desafio é justamente a gente se abraçar nisso e aprender muita coisa com essas pessoas mais jovens que também estão trabalhando e trazendo esse frescor para a comunicação. Porque tem um lado muito sexy nessa história, né? De ser rápido, de ser bacana, de ser divertido, Isso. de ganhar like também, Isso. né? De falar a língua do cara. Falar a língua deles, então assim, e delas, né? E então assim, mas eu sempre acredito que a gente precisa estar embasado em alguma coisa, né? Por isso que eu falo sempre sobre mensuração. E na prática, o que é essa mensuração? Assim, que você tem um exemplo pra gente? É pesquisa mesmo, né? Instituto de pesquisa que faz pra gente uma pesquisa de comunicação, por exemplo. Tá. Se eu preciso falar um pouco mais sobre um determinado tema, vamos ver o quanto que a gente conseguiu entender sobre isso, né? Para aquela massa pesquisa, de colaboradores. Essa instituto faz com as colaboradoras, com os colaboradores. Isso, com todo mundo. E aí você pode modular. São pesquisas que... Tá. Tem vários fornecedores que fazem. E pelo menos por aí você ganha você consegue identificar um caminho, né? Bom, a tendência aqui desse time é que se use mais o WhatsApp, porque o WhatsApp aqui funciona mais rápido para a companhia e tudo mais. Então, eu acho que tem esses dois lados. Tem o lado de que é uma tendência que vai acontecer, né, que está ali, já está acontecendo. E agora, mensurar eu sempre acho muito bacana, porque a partir disso a gente começa a entender um pouco mais do comportamento do nosso colaborador. Perfeito. E aí uma coisa interessante, né? Ainda mais em empresas grandes como você falou, você não precisa fazer uma coisa pasteurizada, né? Você pode ter, dependendo da unidade, da área, da região, enfim, você pode ter situações diferentes, né? Exatamente, Fábio. Por exemplo, numa dessas empresas que eu trabalhei, a gente tinha o corporativo e tinha outras unidades de negócio, varejo. Então, para o corporativo, a pesquisa funcionava de uma maneira. Para a área de negócio, para a área de varejo, por exemplo, muitas vezes a gente precisa fazer uma roda de conversa. Isso. Dentro de casa, né, dentro da matriz, dentro do corporativo, normalmente a gente usava ferramentas online, que era mais fácil da gente captar depois o resultado, mas na ponta era muito comum, a gente fazer roda de conversa, ir para lá para o campo, para a fábrica, para a loja mesmo, para o hiper, por exemplo, e ouvir as pessoas. Então é um trabalho valiosíssimo e eu sempre recomendo para todo mundo. Quem puder, quem tiver verba para fazer, maravilha. E quem não tiver verba também, olha, tem uma série de ferramentas gratuitas que a gente pode usar para fazer pesquisa. Eu acho fantástico, assim, eu sou suspeito porque, para mim, o ponto fundamental é ouvir as pessoas, né? Você tem toda a razão, mesmo que você não tenha uma verba grande, você pode, inclusive, às vezes, treinar um agente daquela unidade, daquela fábrica, do RH local, enfim. Eu acho que super concordo contigo. E é isso, né? Porque, assim, acho que é um pouco da comunicação. A gente vem de um modelo, eu acho que a sociedade vem mudando um pouco isso, os próprios meios de comunicação. Que era no modelo, toma aqui, tá empacotado e se vira, né? Que a história, por exemplo, a gente, sem denunciar a idade, mas assim, você tinha televisão, você tem que assistir aqui naquele horário, isso aí. Né? O seu filho, o João, jamais assim, papai, eu quero assistir tal filme agora. Tipo, ele não tem mais esse modelo mental que tem que ser naquele horário, né? É o que ele quer assistir. Assim, sem exagerar, mas é isso que eles vão escolher, você falou bem, né? Inclusive, uma coisa que você falou das redes sociais, uma coisa que eu vejo de algumas empresas é trazer um pouco desse modelo das redes sociais, né? É um pouco, aquilo que você falou, eu gostei disso, não é certo ou errado, mas deixa eu abraçar esse modelo, né? Sim.
Porque não tem muito jeito, concorda? Não tem muito jeito. E é o que eu estou falando, a gente está vivendo isso. Não tem como frear. Porque se você mete um quadro de aviso lá, o cara não vai ler, mas não é nem por isso, porque o modelo mental dele está tão conectado com essas coisas, né? Porque aquilo aí está estático, porque não muda. Porque, então, assim, até pra gente, que é de uma outra geração, né? Também não vamos entregar aqui a idade de novo, mas assim, a gente se sente tentado a querer saber mais sobre aquilo, né? Então, acho que assim, não são só os nossos filhos, né? A gente também está se modificando. A forma como a gente lida com isso já é diferente se a gente parar para pensar. Não, super. Tem duas coisas aí, né? Que você falou é verdade. A gente se sente tentado a saber mais aquilo e uma outra coisa, a gente se sente tentado a comentar aquilo. Exato. Eu acho que, na minha opinião, Vivian, comunicação, de modo geral, talvez o grande avanço que a gente teve nos últimos anos é porque eu posso interagir com o outro. Exato. Você vê que a própria televisão hoje, eles já têm nos programas, mande mensagens pra gente, tem um QR Code, quer dizer, eu crio um movimento de interação. Aí mete um quadro de aviso com todo... O problema não é o quadro de aviso. Não é, exatamente. O quadro de aviso, até acho que em algumas empresas até funciona. Sim. O problema é que você está indo contrário ao modelo mental, que você falou muito bem, que é isso. Você falou muito bem, gostei disso. A gente quer saber mais, né? Vou ver aonde mais, né? É isso, a gente quer saber mais, de formas diferentes. De formas diferentes. Eu vou aqui trazer também uma outra tendência, mais do que tendência, acho que coisas que estão acontecendo hoje em dia. As empresas, eu acho que você já deve ter ouvido falar sobre isso, têm os seus influencers internos. Super. Então, ajudam a gente na marca empregadora, ajudam a gente a trazer mais conhecimento sobre a própria empresa, ajudam a trazer pessoas para trabalhar com a gente. Então, a gente tem... É uma criatividade sem fim. Então, eu falei de criatividade aqui, mas todos esses modelos, eles passam a ser diferentes mesmo e ganham corpo, porque justamente a gente não decidiu ficar parado naquele passado, né? De como a gente começou a aprender comunicação lá atrás. E tem uma coisa muito legal aqui, confesso que eu gostei de uma frase sua, porque eu em algum momento, até para criar processos mais, digamos, rituais de comunicação, você falou uma frase aqui, uma palavra que me chamou a atenção, que é criatividade. É isso mesmo, né? Porque assim... E eu não estou falando só de às vezes falta de recurso financeiro, às vezes é isso mesmo, eu preciso ter criatividade para pensar, para trazer esse cara, né? Então assim, às vezes é falta de recurso financeiro mesmo, dependendo da empresa, do momento, mas é isso, né? Como é que eu me conecto, né? Como é que eu me aproximo? Eu preciso ser muito criativo, né? Como é que eu olho essa tendência hoje que é das redes sociais, por exemplo, e eu te faço uma pergunta que é um pouco... Imagino que não é fácil responder, mas eu quero te provocar. Vamos lá. E como é que a gente... porque assim, quando a gente fala em todo esse processo, a gente tem um papel fundamental que é o líder no meio da conversa. Sim. Tanto o líder no sentido de bancar, eventualmente, pagar uma nova ferramenta, quanto o líder de acreditar nisso, quanto o líder de ser um influencer também. Como é que é para você essa experiência? Assim? Você teve histórias boas em relação à comunicação, de liderança que apoiou... Obviamente não precisa falar o nome de ninguém, não é isso o objetivo. Não, tá bom, tranquilo. Mas assim, provavelmente talvez alguns líderes que não apoiaram. Como é que foi para você? Você entende que o líder é um cara fundamental para a gente como comunicador? Com toda certeza. Com toda certeza. Porque o colaborador, a colaboradora, normalmente espera do líder, né? Ele é meu líder, então ele contém conteúdo, sabe? Ele contém conteúdo. Ele contém conteúdo. Boa. Então, assim, e ele precisa desdobrar esse conteúdo. Agora... É fácil isso? Não. É difícil pra caramba. Difícil a gente ter um time de líderes comunicadores assim, muito coeso, com uma atitude muito frequente de dividir os temas com os colaboradores. E é claro, isso a gente não dá nem para fazer juízo de valor, né? Eu acho que tem um lado também do tempo, né, Fábio? A gente tem um tempo muito curto para tudo. Né? A gente está vivendo essa era que a gente já falou bastante sobre isso, sobre infoxicação, né? Isso. Você não sabe nem para onde você olha. Então, eu entendo também que a liderança sofre com isso, né? Mas a gente precisa arrumar caminhos. E aí, nesse sentido, eu acredito sempre muito em programas de líderes comunicadores, alguma coisa com gamification também, para que a gente consiga manter essa chama acesa. Porque nós somos líderes e a gente sabe disso.
são tantas coisas, Perfeito. né, na nossa cabeça para a gente dar conta, para a gente colocar para rodar e tudo mais, que pode ser, sim, que a gente deixe de lado, muitas vezes, essa coisa de desdobrar a informação, né? E nesse caso, a gente realmente precisa tomar muito cuidado, porque, afinal de contas, a gente está ali como guardião de uma estratégia, guardião de uma cultura. Não é que só a gente faz isso, mas a gente promove isso. Promove. Né? Então, eu acho que o desafio é sempre esse, né? O desafio é do tempo. E é do tempo para todo mundo. Agora, para o líder, eu digo para você que eu sinto que pega com muita força essa pausa, o momento de pausa. Em que momento, né? Quem cuida também desse líder? A gente brinca muito, né? E fala assim, quem cuida dos cuidadores, né? Mas quem cuida desse líder, né? Para arrumar esse espaço, para organizar essa agenda também. Não que a gente tenha que entrar no detalhe do detalhe, mas que estímulos a gente pode trazer para que ele reserve um tempo para, de fato, fazer uma comunicação bacana, robusta para os seus liderados, né? Eu acho fantástico, porque, primeiro que a gente, como você falou, a gente é líder, já foi líder, enfim, hoje é um pouco diferente do mundo organizacional. E de verdade, às vezes eu fico com um pouco de dó, porque assim, o líder é cobrado de tudo, né? Tudo. Agora o líder tem que ser o cara de comunicação, tem que ser o cara do RH, tem que ser o cara disso, tem que ser o cara daquilo, tem que ser o cara de produção. Então é verdade. E aqui não tudo bem que por um lado foi uma conquista ao longo da carreira, mas é difícil. Por outro lado, e aí pelo menos é um olhar meu pessoal, que eu acho que passa um pouco do que você falou, eu entendo que o comunicador, para quem trabalha em comunicação, o papel dele também é apoiar o líder. Sim. Porque às vezes, o que eu acho, Vivi, assim, até trazendo um pouco de outras empresas, depois que eu estou há 11 anos, então assim, trabalhando, né, na Novembro 4, então, aí você tem um monte de outras empresas e tal. E às vezes eu acho que eu vejo muitos comunicadores meio que tentando fazer um papel do líder, terceirizando o papel do líder e o líder também se escondendo, sabe? Então, assim, eu tive um tempo atrás uma empresa onde eu disse isso para eles, cara, esse não é papel seu de comunicação. Agora também tem que eu queria até uma coisa mais assim, até te confidenciar. Será que era um pouco do ego do comunicador também, que às vezes diz assim, o cara não faz, eu vou fazer. Não, isso não é papel seu, cara. O papel seu é colaboradora, papel você, gestora de comunicação, talvez uma boa parte do seu dia a dia é muito mais do que soltar um e-mail, comunicado, é apoiar o líder. Você acha que é por aí, não é? Apoiar o líder, influenciar o líder também, porque também tem os líderes que não querem falar. Sim, então a gente tem esse papel, mas você está corretíssimo. Esse papel, ele na verdade, é uma grande dupla que a gente forma, né? É isso aí. Do lado do comunicador. Quais são as mensagens-chave? Como é que a gente treina essas pessoas também? Isso. Como é que a gente ajuda? Como é que a gente liberta um pouco essas pessoas para elas falarem o que realmente precisa ser falado, né? Porque também tem gente que não... Tem líderes que não têm essa capacidade. Então, a gente também entra nesse papel para apoiar, para redigir alguma coisa, para fazer um treinamento, um media training, qualquer coisa nesse sentido. Então, assim, acho que a gente tem um papel, essa dupla é muito valiosa, né? O comunicador e o gestor. Perfeito. É que, assim, em algum momento eu acho que se eu tivesse que, como comunicador hoje, de uma empresa, ser medido pela minha eficiência de trabalho, talvez uma boa parte, talvez inclusive mais de 50%, é o quanto eu apoiei, o quanto eu ajudei os líderes na comunicação. Talvez é muito mais do que das campanhas que a gente desenvolveu, muito mais do texto que eu fiz, muito mais da criatividade que eu fiz de uma campanha, por exemplo, é o quanto no final do mês, do período X, eu falei assim, esse cara influenciou, treinou, capacitou o líder, ajudou que esse líder, e eu concordo totalmente com você, que às vezes não tem porque foi formado de uma outra forma, principalmente em lojas, em fábricas espalhadas, o papel dele é outro, né? Então eu acho que é isso, assim, eu entendo perfeitamente isso. E de novo, assim, se me permite um recado para quem trabalha em comunicação, é isso, a gente precisa olhar muito mais para esse líder como não é um concorrente nosso, não pode ser um concorrente nosso, né? E às vezes a gente acaba lidando isso. Eu vejo muitas empresas, viu, Vivi? Eu vejo muitas empresas. Outro dia eu tive um trabalho numa empresa no Porto de Santos, achei fantástico. Eram 3 comunicadores, na verdade a gente fez um trabalho meio que que você faz muito, você e a Cíntia, né, fazem conversa com o pessoal, faz meio que umas mentorias, né, vocês dão aula, esse tipo de coisa, Cíntia, né? É minha parceiríssima. Super parceiro, adoro ela. Minha inspiração. Adoro, amiga. Gosto muito dela. Tem frases que até hoje eu digo nas coisas que eu aprendi com ela.
E eu conversando com essa galera, era um pouco meio que uma consultoria ali, e eram 3 profissionais de comunicação, sabe, dessa empresa, que faziam muitas campanhas, assim, coisas de vídeo, tudo que a gente está falando. Sim. Só que não tinha conexão. E aí eu perguntava uma coisa, não sei o quê, fizemos isso, fizemos tal que o vídeo, a campanha, lançou isso, lançou aquilo tal. E aí uma das perguntas é, qual é a conexão com a liderança? Eles não tinham conexão nenhuma com as lideranças, e não era de maldade deles, mas eles eram meio que uma agência terceirizada, e eram funcionários, que ficavam produzindo muitas coisas, 3 campanhas por mês. Eu falei, vocês estão malucos? Não, mas é que pedem, tá bom, mas você teve, é uma pergunta básica que você já deve ter visto. Tem algum trabalho com o líder? Não. Exato. E aí você fala assim, né? e aí de novo, né, me permite até essa honestidade com o nosso amigo colaborador, com o nosso amigo comunicador. Se você não faz isso, a gente não se sustenta dentro das organizações, você concorda? Sim. Por mais que o trabalho... Eu até falei isso para eles, o trabalho de vocês de verdade é maravilhoso, eu contrataria vocês tranquilamente, só que não tem conexão nenhuma com a liderança. Qual é a primeira área que vai sofrer uma mudança? Sim, eles precisam estar capacitados, né? E aí, nesse sentido, quando você olha para a alta liderança da companhia, é mais do que necessário a gente ter uma abordagem com esse público. Por quê? Porque são eles que vão desdobrar de alguma maneira. É ele que vai entrar na fábrica para falar? Provavelmente não. Ok. Mas ele precisa estar capacitado. É isso aí. E firme com todos os conteúdos, sabendo das coisas, justamente para ele não ser pego de surpresa, isso, né? Então tem um lado de cuidar dessa alta liderança, tem um lado das próprias mensagens que a gente, enquanto comunicador, coloca nas bocas dos nossos líderes, né? Claro, sempre alinhado com eles e elas. Então assim, esse papel é extremamente importante, extremamente. Não é tão simples, porque, de novo, temos o desafio de agenda, né? Porque essas pessoas são extremamente ocupadas e envolvidas em uma série de outros projetos, dentro e fora das companhias, muito provavelmente. Mas o ponto é que a gente tem que ter um momento para isso, sim. Desculpa se eu te discordar, só tem um perigo aqui, né? Que com as redes sociais... a gente potencializou que as pessoas tenham voz. Sim. Então você fala muito bem quando você diz assim que o líder, que a gente precisa ajudá-lo, capacitá-lo, treinar, dar as vozes e tal, porque inclusive o papel dele na rede social é fundamental. Sim. A gente perde oportunidades, né? Inclusive eu acho que isso é um desperdício até de exercício nosso, porque a gente tem tantos colaboradores que poderiam ser agentes de comunicação, sim, até gratuitos, né? Sim. Né? E isso é uma coisa, inclusive até eu vejo uma coisa, até só um comentário, eu vejo muito no LinkedIn, por exemplo, cada vez mais as pessoas estão curtindo, acompanhando postagens de pessoas individuais, não é mais da empresa, sim, não é mais a Ford faz uma divulgação, tem X comentários, mas é a Ford, nem sei quem é a Ford. Agora o diretor da Ford fez um comentário, um monte de coisa, então, aí tem isso que você falou, né? É verdade. Tem sim. E é assim, aí a gente fala do indivíduo e a gente fala do indivíduo que é da empresa tal também. Né? Exatamente. Então, e aí várias pessoas podem fazer. E várias pessoas podem falar em nome da companhia nesse sentido, né? E trazer um pouco do que acontece e tudo mais. Isso é super importante. E reforça muito aquilo que a gente estava falando, sobre marca empregadora, sobre atrair as pessoas certas para aquela empresa. Então, assim, a gente tem boas oportunidades aí de azeitar essa relação, né? Muito boa. Nas redes sociais. Eu queria trazer aqui um quadro, um quadro chamado Reflexões, Provocações e Dicas sobre a tal comunicação interna, que eu vou ler aqui. Legal. Vivian, nesse quadro eu trago uma reflexão do livro que eu lancei, né, em 2023, que fala justamente sobre as reflexões, provocações e dicas sobre a tal comunicação interna. Na verdade, eu só queria compartilhar com você aqui que é o seguinte: quando não há clareza, não há engajamento dos colaboradores. E a comunicação interna pode ajudar a clarear. Tá? Eu acho que assim, a gente fala tanto da necessidade dos colaboradores se engajarem nas campanhas, nas ações, no propósito, e falamos pouco sobre dar mais clareza para as pessoas. Uhum. Eu, pelo menos, acredito muito nisso. Os colaboradores, eles não se engajam por um comunicado, eles se engajam por uma história, por um propósito, né, por uma situação. Então, quando eles sabem o motivo da ação, quando eles são ouvidos,
quando eles são reconhecidos, quando há uma comunicação clara, a chance é maior de engajamento. Então eu digo assim, o pessoal não está engajado, mas espera aí, eu não engajo. Se você contar assim para mim, Fábio, vou fazer um aniversário amanhã, não sei o quê, você está engajado? Não sei. Se você me dizer de quem é, para quem é, a festa para o que é, eu não vou engajar. A gente não conta as coisas para os colaboradores, a grosso modo, e você quer que as pessoas estejam engajadas só porque ele trabalha na empresa. Desculpa, esse não é. Eu acho que esse, inclusive, é um ponto diferente que o Gustavo, o João vão ter diferente. Não é porque eu trabalho na sua empresa que eu estou muito engajado, cada vez menos isso, né? Sim, se você não tiver um propósito aqui, né? Então aqui uma dica que eu coloco no livro é, o papel como comunicador não é só enviar comunicado, né? É importante entender os assuntos, o momento da empresa, tudo que você falou, né? Até foi com muita coincidência mesmo. Se aprofundar nos temas, que o mercado tá... Outra coisa, né? Não é só a empresa, como é que o mercado está vivendo? Exato. Isso conecta as pessoas, né? Como é que a concorrência, como é que aquele mercado X está vivendo, né? Eu trabalhei, por exemplo, em montadora. Montadora passou muitos perrengues, então não é só olhar para a sua empresa, olhar para o mercado, né? Isso aproxima as pessoas, isso a comunicação dá sentido, né? Não é só um comunicado por um comunicado. O que você acha? Faz sentido, assim? Acho que... Faz super sentido. E eu vou te dizer assim, te dar um exemplo, né? Numa das empresas que eu trabalhei, a matriz ficava fora do Brasil. E eles normalmente mandavam o plano estratégico para a gente, meio que pré-moldado, fechado. E um plano estratégico que foi discutido e alinhado em outro país. Outra cultura. Outra cultura, outro repertório. E aí, quando isso bateu no Brasil, a gente olhou um diagrama lindo, maravilhoso, mas ninguém conseguia entender o que era, não só pela língua, mas em como aquilo foi pensado. Porque veio algo pronto, uma pasta pronta, e falaram assim, compartilha com todo mundo. mas a própria liderança, né, a alta liderança da companhia, não tinha o domínio sobre tudo aquilo que estava ali. Né? Então o desafio era enorme. Porque aí a gente começou a destrinchar um pouco, e tinha tempo para cascatear toda essa informação. Mas foi inevitável a gente ter que dar uma parada, respirar, olhar para tudo aquilo e entender como é que aquilo se traduzia para o nosso país. Né? Como que a gente tropicalizaria aquilo, porque isso também é muito importante, né, gente? Empresas que estão fora, às vezes, do Brasil, que a matriz fica fora, a gente precisa ter esse cuidado. Né, ter esse olhar gentil para o que veio, mas também um mais gentil ainda para quando a gente precisa desdobrar isso para o colaborador, e isso em todas as esferas da companhia. Então, para a alta liderança, foi um discurso, foi um momento da gente repensar como é que a gente traduziria, não só literalmente para cá, como também um pouco de qual era a nossa expectativa para envolver as pessoas, e começar envolvendo da alta liderança para que isso pudesse descer. E assim foi feito. Mas isso leva um tempo, e a gente precisa estar muito capacitado também e muito por dentro do assunto para conseguir desdobrar isso de forma que todas as pessoas na companhia possam entender. E quando eu estou falando disso, eu estou dizendo o seguinte, a gente falou de alta liderança, que é um pacote de conteúdo para eles. A gente tem um outro bloco, que era o bloco corporativo, as pessoas que estão dentro do corporativo da companhia. Então, é um outro exercício, são os mesmos temas, mas com abordagens diferentes, um pouco mais profundas para que eles possam entender, né, o que a gente está falando. E, por fim, fazer chegar na ponta, em quem está atendendo o nosso cliente, por exemplo, no varejo, na ponta. Eu preciso trazer toda essa estratégia, explicar o que é a estratégia no detalhe para essa pessoa. Não, porque para aquela pessoa, ela tem um outro propósito com essa comunicação. Então, a gente traz alguma coisa mais leve, mais simples, justamente para que a pessoa consiga entender o que ela está fazendo ali, qual é o papel dela nessa história. Então, eu sempre acredito no modelo desse jeito, no modelo que a gente atinge cada camada dessa da companhia. Perfeito. E que a gente faz com que os símbolos sejam entendidos por essas pessoas. Já te digo por que eu estou falando de símbolos.
Por exemplo, nessa estratégia, e eu vou dar um exemplo aqui que é legal, que pode servir para qualquer pessoa que queira fazer um desdobramento nesse sentido, mais complexo, de coisas que vêm de fora. Nós começamos a criar selos para as coisas. Então, nós tínhamos 4 pilares. Um deles era inovação. E aí, tudo que tinha a ver com inovação, a gente marcava com o selo. Entendi. Então, estava dentro do pilar de inovação. Então, um robô que automatizou alguma coisa. A frota de carros que passou a ser assim, assado. A gente guardava tudo dentro daquele pilar. E assim as pessoas começaram a criar conexão com aquilo. Porque a gente botava toda vez que o selinho da inovação estava ali, isso aqui então é um projeto do pilar de inovação. E assim vai, tá? Estou dando um exemplo aqui simples, claro. mas é o simples que ajuda a gente a materializar isso tudo. Não, fantástico, fantástico. Gosto muito dessa ideia, porque além de ser simples, eu gosto muito do papel, até falo um pouco do livro, o comunicador ele precisa desvendar o óbvio, né? Isso. E às vezes você precisa fazer um papel didático, até trazendo a história da sua mãe, né, que fazia esse trabalho. É isso mesmo, no final da história o que a gente é isso, a gente precisa contar a história para as pessoas, conectar. Essa coisa do símbolo que você falou é fantástico. Vivi, infelizmente o nosso tempo está terminando aqui. Eu queria te agradecer muito, né, de verdade, mas eu queria te fazer uma última pergunta. Vamos lá. Outro dia até vi um negócio desse, né? Vai acabar a comunicação interna, não sei o que e tal. Independente do nome, se é comunicação interna, comunicação corporativa e tal. Qual é o futuro nosso do comunicador nos próximos anos? Assim, tem um lance da inteligência artificial vindo. Isso é até um tema que a gente merece talvez ter uma outra conversa, né? Você usa hoje o ChatGPT, por exemplo? Uso. Então, perfeito. Como é que você vê o futuro nosso da comunicação? Você acha que é um... Eu nunca vou dizer para você que vai acabar, porque eu tenho certeza que não, né? Porque é uma capacidade nossa, dos seres humanos, de se comunicar, seja de que forma for. E em relação a essas ameaças, as pessoas se sentem muito ameaçadas pela inteligência artificial, honestamente eu tenho a minha opinião, e a minha opinião é que o humano nunca vai ser substituído. E que a inteligência artificial, na verdade, ela não vem contra a gente, ela vem a favor da gente. E aí a gente continua tendo o primordial dessa história toda, né, que é fazer as conexões que são humanas, completamente humanas. A máquina vai ajudar, sem dúvida, e que ela seja bem-vinda para me ajudar e melhorar a parte do trabalho que é braçal, que é duro e tudo mais. Mas o lado humano a gente nunca vai substituir. A minha visão é que a gente nunca vai substituir. Não, eu super concordo com você. Eu pessoalmente também uso, por exemplo, o chat, uso alguns aplicativos. Até acho engraçado, porque a gente acha que vai vir um negócio, um robô, né? Na verdade, você está aí, né? O Waze é uma inteligência artificial, né? O iFood, enfim. Então, eu queria te agradecer muito, de verdade. Acho que é a nossa terceira conversa, né? A primeira vez que a gente se vê pessoalmente. Foi muito especial. Quero aproveitar e te entregar um mimo aqui. Muito obrigada. Não dá para vir aqui e não ganhar nada, muito né? Muito obrigada. Olha. Tem um mimo, queria agradecer, queria agradecer aqui novamente a Sotile, a Cíntia. Tem aqui uma coisa bacana. Adorei. Queria agradecer você que está nos acompanhando, né? Nossos programas aqui, para que você continue acompanhando, curtindo, comentando, dando sugestões. E, de novo, né, se você tiver, compartilhe com seus colegas, para a gente é importante esse podcast de comunicação interna sem fronteiras, sempre falando sobre comunicação interna, cultura organizacional, recursos humanos e liderança. Obrigado, viu, Fívia? Muito obrigado. E a gente vai se ver nas próximas conversas aí. E sucesso para você, para sua família. Fiquem com Deus, viu? Muito obrigada, Fábio. Foi ótimo estar aqui com vocês. Espero que eu possa ter agregado aí ao dia a dia de vocês, comunicadores, aí, nossos e nossas colegas dessa área fascinante, e eu desejo a vocês sucesso também, muito sucesso, e que vocês também não percam o lado humano da gente, né? Vamos em frente. Obrigado, até a próxima.